É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 15 minutos, manhã de terça-feira, dia 3 de junho de 2025. E você que também agora que está nos acompanhando através do nosso Facebook e também vai estar nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, Conectados ao Sagrado. Estaremos esta manhã trazendo mais um devocional em cima do Evangelho de Mateus. Mas nesse momento nós vamos falar com Deus, adorar esse Deus glorioso, Senhor dos Santos, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, Senhor. Obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por acordarmos pela manhã e termos este ar para respirar. Obrigado pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa, ó Deus. Obrigado pela família da qual nós fazemos parte. Deus, eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida daqueles que estarão nos acompanhando também nesta manhã. Coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença e torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Pai. Seja repreendido neste dia, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de culpa, de inveja, de rancor, de ódio, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Pai, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração que eu faço para este dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Hoje que nós vamos falar nessa manhã é sobre a luz na Galileia das nações. O texto que nós vamos trabalhar nessa manhã é de Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 16, mas nós vamos ler agora o capítulo 4, versículo 16, que diz assim o texto: O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. A exegese desse texto de Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 16, narra o cumprimento da profecia de Isaías sobre a Galileia das nações, que era uma região diversificada e frequentemente desprezada pelos judeus. E com a prisão de João Batista, Jesus inicia seu ministério nessa área, simbolizando uma nova era de esperança e salvação. A referência à grande luz que brilha sobre aqueles que viviam em trevas destaca o impacto transformador de Jesus na vida das pessoas. Então essa passagem enfatiza a universalidade do ministério de Jesus, estendendo a salvação além das fronteiras tradicionais de Israel, para incluir todas as nações. E também revela como Jesus é a luz que dissipa as trevas do pecado e da morte, na vida das nações, na vida de cada indivíduo, na minha vida e na sua vida. Então, diante de tudo isso que nós já falamos aqui, eu quero trazer 4 pontos destacados do texto. Primeiro, quando nós lemos todos esses 5 versículos, 12 ao 16, Jesus, a luz das trevas, ali nós encontramos o cumprimento da profecia, que discute como Jesus cumpre profecias de Isaías ao iniciar o seu ministério na Galileia. Aí vem a significância da Galileia, né? Que explora a importância da escolha de Jesus para a Galileia como uma região diversa e menos privilegiada. Desde os tempos áureos, quando nós pegamos lendo a Bíblia, Deus usa pessoas que muitas das vezes é abandonado pela sociedade. Muitas das vezes é deixado de lado. Aquilo que muitas das vezes a sociedade não valoriza no ser humano, Deus explora para transformar aquela pessoa em algo muito melhor. Jesus, ele, como luz aqui no texto, ele reflete sobre o simbolismo de Jesus como a grande luz que brilha nas trevas espirituais. Paulo diz que nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as potestades do ar. E nesse mundo tenebroso,
Mas nós temos Jesus para nos proteger e nos guardar. Nós temos a armadura espiritual para nos guardar nessa batalha no dia a dia. Agora, quando nós entramos na universalidade do convite de Jesus para além de Israel, aqui considera como o ministério de Jesus na Galileia representa um convite de salvação que vai além das fronteiras judaicas. E esse é um dos motivos pelo qual os judeus não queriam Jesus, porque ele já começou ali pelas fronteiras. E também ele não veio do jeito que Israel queria que ele viesse. Uma carruagem dourada, com miríades, com um exército angelical, com um exército de homens celestiais para combater o governo na época de Roma. Mas ali nós temos a inclusão dos marginalizados, dos que eram colocados à beira do caminho. Então aqui discute a abordagem inclusiva de Jesus, trazendo esperança para os marginalizados e esquecidos. Se nós olharmos para os milagres que Jesus realizou, domingo eu ministrei sobre a cura do cego em Betsaida, que os seus amigos trouxeram ele para fora da aldeia para Jesus curar, e Jesus não entrou na aldeia, curou do lado de fora, depois falou para ele não entrar. Ele tinha amigos que realmente fizeram isso por ele, mas outras pessoas o desprezavam. A Bíblia não diz que eram os seus parentes. Então a própria família o deixava de lado. Mas aqui nós temos um chamado para todos, que encoraja os ouvintes a reconhecerem que o convite de Jesus para o reino de Deus é para todas as pessoas, independentemente da sua origem. É para todos. Todos quanto o aceitarem serão feitos filhos de Deus. Porque existe um poder transformador de Cristo, do ungido, do Messias, de Jesus, do Filho de Deus. Ele tem um poder transformador tremendo. Ele dissipa as Quando a gente fala dissipar as trevas, é a maneira que examina como a presença de Jesus traz luz na área da escuridão, principalmente em nossas vidas. Eu sempre digo que Satanás vai lutar contra mim e contra você no terreno dele, na área que ele acha forte. Quando Jesus foi tentado no deserto, e Jesus, como homem, estava 40 dias sem comer, e ele usou a fraqueza humana para tentar Jesus. E ele usou a própria palavra para desafiar Jesus. Jesus venceu ele pela palavra. Assim como nós também vencemos a tentação, as lutas espirituais do dia a dia, pelo poder da palavra, pela autoridade que há no nome de Jesus, pela unção do Espírito Santo de Deus. Então, existe a transformação e a renovação, que discute como a luz de Cristo traz transformação, renovação e esperança para mim e para você. Esperança nas coisas onde nós tínhamos perdido, achávamos que não haveria mais jeito, e Jesus faz o renovo. Por quê? Porque Jesus chama a todos para viver na luz. As coisas ocultas são reveladas. Aquilo que estava travado, portas fechadas que você não conseguia abrir, o Senhor vem e abre para você. Onde você está tudo escuro, abre-se a porta, tudo clareia. Então, Jesus é esse que faz com que você viva na luz. E tem o mais interessante, a resposta ao chamado de Cristo, que é um convite para seguir Jesus. Aqui o texto mostra que Jesus convida os ouvintes a seguir a Ele, que é a luz verdadeira, não só para mas para todos. Você vê que a multidão que seguia Jesus, tinham multidões, onde Jesus estava tinha multidões, mas nem todos da multidão eram curados, eram sarados, eram libertos. Só aqueles que realmente queriam e respondiam ao chamado de Cristo. Você vê que Jesus, quando sai para atender o chamado de Marta e Maria, que Jairo havia morrido,
Uma multidão seguiu para ver. Mas de repente ele para e diz assim: alguém me tocou. E os discípulos falam: mas Senhor, todos estão te tocando. Ele falou: não, alguém me tocou porque saiu virtude de mim. Era uma mulher que vivia anos com fluxo de sangue. Ela ouviu o chamado. Ela respondeu ao chamado. Jesus tem um compromisso com a missão. Jesus quer que também nós tenhamos um compromisso com a missão. Então aqui nós temos o desafio aos ouvintes a se comprometerem com a missão de Jesus, levando a palavra. A palavra é a luz. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a luz também para as nações. Então, eu quero concluir aqui nessa manhã falando para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, que o início do ministério de Jesus na Galileia, uma região muitas das vezes menosprezada e marginalizada, marca um momento crucial no cumprimento do plano redentor de Deus. Jesus é a luz profetizada. Então Jesus, como luz profetizada, agora nesse momento brilha nessa terra das nações, dissipando as trevas do desespero e da ignorância e convidando todos a um relacionamento restaurado com Deus. Se em algum momento da sua vida o teu relacionamento com Deus foi danificado, foi desfeito, eu quero dizer que nesse dia é o dia para você restaurar esse relacionamento. Então, se posicione, repreenda todo o espírito contrário à vontade de Deus na tua vida e declare: Deus, eu quero renovar o meu relacionamento contigo. Que as coisas vão mudar na tua vida. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Muitos querem, mas não ouvem. E alguns que ouvem, não querem. Amém? Leia a palavra de Deus. Não fique indo atrás só de homens que trazem profecias. O texto diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Jesus diz: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Amém? Tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.